Esse é o diário de um investigador policial que sumiu depois de sair para fazer uma caçada nas matas do centro-oeste do Brasil. Já fiz muitas investigações na minha carreira de detetive policial. Já resolvi crimes cruéis de barbaridade inimagináveis. Mas eu nunca pensei que fosse tratar de crimes daquela forma e pior. Um criminoso que posso dizer de outro mundo, pois aquilo não é humano. Não quando se está transformado em besta. Meu sonho sempre foi seguir na carreira policial, assim como meu falecido avô, que serviu ao exército e depois delegado de polícia. Enfim, após ter realizado esse sonho, busquei me aprofundar mais nos conhecimentos e resolvi me tornar detetive policial, para ajudar a solucionar crimes misteriosos e dar fim às dores das famílias que sofreu há muito tempo. Depois de anos trabalhando no conjunto da Polícia Civil e Militar da minha pequena cidade interior, já tinha resolvido vários crimes que pareciam até então sem solução. Crimes cruéis que ninguém iria descobrir, mas eu tinha em mente que todo crime ficava com pistas de seu autor ou os autores daquele ocorrido, e assim eu os desvendava. Certo dia, chegou para mim os documentos para a investigação de um crime com requinte de crueldade na zona rural da cidade. Aparentemente, um trabalhador rural havia sido atacado por uma suposta onça e tinha vindo a óbito no local, em sua chácara. Logo de início, fui até a propriedade que já estava à venda. Com a autorização, adentrei o lugar e fui até o local onde o cadáver havia sido encontrado. Levei comigo, além da minha arma e meu assistente, as fotos, nas quais a perícia tinha feito naquele dia ao chegar no local do ocorrido. Lá não havia muita coisa, mas, pelas fotos, vi que a coisa lá tinha sido feia. O odor de sangue ainda era bem forte e havia muito mato amassado. Significava que antes de ser morto, ele ainda tinha travado uma luta com a até então onça. Olhei por toda a região e fui buscar informações com as pessoas locais para saber se tinha histórico de aparições de onças ou algum outro tipo de felino naquela região. Como era um lugar de chácaras e muita mata nativa, as pessoas me informaram que sempre às noites elas ouviam roncos produzidos por onças e uivos dos lobos-guarás ali existentes. Também me falaram que sempre apareciam animais mortos, mutilados pela região da mata e nas propriedades que cercavam a região. Em posse de todas aquelas informações, fui até a polícia ambiental, saber se alguma vez os militares já haviam capturado um animal daquele tipo, mas somente cobras e animais que não teriam de forma alguma força suficiente para matar aquele homem. Comecei então uma investigação mais aprofundada e notei que em alguns arquivos dos anos 90, vários crimes com requintes de crueldades foram registrados na cidade. Então, poderia ser uma onça ou um serial killer, um maníaco talvez. Deixei de lado um pouco aquele caso e fui para outros crimes. Depois de 2 semanas, foi me repassado que haviam achado o corpo em decomposição de uma criança que eu já vinha investigando seu desaparecimento na região há um tempo. O corpo ainda estava com a farda da escola e, por mais que estivesse irreconhecível, foi possível perceber que havia dilacerações na região do pescoço e peito, locais onde os ferimentos foram fatais. Aquela criança morava em uma fazenda na região onde o cadáver do homem havia sido encontrado. Ela estava desaparecida faziam 3 semanas, quando voltava da escola a pé.
Pensávamos que ela tivesse sido sequestrada ainda na cidade, mas estávamos errados. Tínhamos 2 crimes para desvendar e cabia a mim saber quem era e descobrir o autor. Já havia se passado 2 meses desde aqueles crimes e o único culpado para os moradores era ataque de onça, mas ainda tinha uma dúvida. Certa noite, já estava em casa depois de um longo dia de trabalho e investigações. Meu telefone toca. Era da delegacia da Polícia Civil. Me informavam que havia acontecido um duplo homicídio na mesma região dos crimes anteriores. De pronto, peguei minha arma e meu carro, além da minha câmera, e fui até a cena do crime. Era por volta da meia-noite quando enfim cheguei no local. A escuridão da noite que aquela estrada de terra tinha era cortada pelos clarões dos girofletes das viaturas policiais e as lanternas dos militares. Desembarquei do veículo e segui naquela estrada em direção onde estava cercado com fita o local do crime. Havia policiais comentando algo que eu estava perdido. Uns diziam que como aquilo era possível. Outros falavam que a crueldade imposta naquele crime era de extremamente forte. Os cumprimentei e segui até mais à frente, próximo a uma das viaturas. No chão daquela estrada, iluminado pelos faróis da viatura, estava uma das cenas mais horríveis que um policial pode ver. Nunca tinha visto algo parecido como aquilo à minha frente. No acostamento da estrada tinha uma motocicleta de baixa cilindrada e, espalhados na estrada de terra, tinham 2 corpos, parcialmente despedaçados e jogados, como se eles tivessem sido atropelados por uma colheitadeira. Muito sangue que fazia o estômago revirar devido ao cheiro forte. Logo após, a perícia chegou e ao me perguntar o que eu achava que tinha acontecido ali, eu apenas disse que onça não era, e se fosse, era alguém que tinha feito aquilo, no mínimo estava com uma colheitadeira ou uma motosserra. Na minha investigação, eu coloquei que poderia ter sido vítimas de atropelamento ou ataque de no mínimo 4 onças. No dia seguinte, retornei ao local e não tinha casas próximas, mas mesmo assim resolvi perguntar às pessoas e elas apenas me disseram que ouviram vários gritos de pessoas pedindo socorro à distância e depois parecia como se um urso estivesse urrando por lá. Depois de ter anotado tudo, voltei ao local dos crimes e vi, além daquele sangue, pegadas de algo que parecia um cachorro, mas muito grandes, além de marcas de garras na terra batida e pedaços da moto com sangue. Senti o lugar pesado. Uma energia ruim de dor estava tomando de conta daquele lugar, me fazendo sair dali. Algo me dizia que eu logo estaria chegando na resposta que precisava. Mais uma semana havia se passado. Em menos de 2 meses, 4 crimes com as mesmas características tinham ocorrido, e a única pista que eu tinha era uma simples pegada que eu nem sabia de quem era. Por um tempo, os crimes pararam e a rotina estava quase normal, a não ser os ataques de animais nas fazendas locais. Parecia que o predador tinha parado de atacar pessoas e tinha partido para os animais. Ele era algo astuto, que tinha o tempo certo de atacar os humanos. Virei um verdadeiro Sherlock Holmes. Histórias de pessoas mais velhas comecei a pesquisar, e elas me levavam a algo que eu não queria acreditar. Seria que o assassino em série era um lobisomem? Eu estava ficando louco, só podia ser, mas infelizmente eu não estava. Decidi esperar a próxima semana, na qual seria de lua cheia, para investigar melhor. E enfim, chegou a semana. Arquivos dos crimes estavam todos na mesa. O mapa da região estava na parede. Meu escritório estava uma bagunça. Histórias de pessoas que viram tal lobisomem se misturavam com meus livros de ciências humanas.
O calendário das fases da lua balançava com o vento do ventilador de teto. A minha cabeça tentava processar informações mais do que o computador. Tudo o que eu queria saber era quem estava fazendo aquilo. Aquela coisa que fazia todos aqueles crimes era bem velha, pois foi desde os anos 90, com os primeiros casos de mortes anormais, que tudo começou. Quantas onças levaram a culpa por conta de algo que até eu mesmo não acreditava mais que era um animal comum. Certa noite, já estava saindo do escritório, quando resolvi dar uma volta na região dos ataques. As luzes da cidade iam sumindo aos poucos e dava lugar a uma imensidão negra na noite daquela estrada em que eu travegava. No céu, a lua cheia enorme já surgia em meio às nuvens negras de chuva. A poeira embaçava os vidros do meu carro. Cheguei nas proximidades dos últimos assassinatos e saí do meu carro, com a lanterna e arma na mão. Olhei ao redor e vi as mesmas pegadas daquele dia, dessa vez bem mais recentes. Elas seguiam estrada à frente, então resolvi segui-las. Cheguei perto de uma propriedade na qual estava com a porteira aberta e resolvi entrar. Os girofletes do meu carro iam avisando que a polícia chegava na casa, mas ninguém saía para fora. Desci do carro faltando 20 metros da casa. Com a lanterna ligada, fui me aproximando com cautela, pois sabia que os donos tinham 2 cachorros rottweilers, mas no batente da escada encontrei uma das patas de um deles, e mais à frente, na varanda, vi os 2 cachorros partidos ao meio, banhados em sangue. A porta estava aberta, sem nenhum sinal de arrombamento. Empunhei a arma e comecei a entrar na casa. Vi marcas de sangue e garra nas portas e paredes. No corredor, que dava acesso até a cozinha, eu vi o filho do casal morto, com um facão na sua mão, que estava separada do seu corpo. Segui até o quarto e vi no banheiro a mulher morta com marcas de cortes profundos na garganta e no rosto. Ela tinha morrido agonizando ali mesmo, ao tentar fugir de algo muito forte e rápido. Saí em busca do marido e o encontrei. Na porta dos fundos, ainda respirando, mas já estava nos últimos momentos de vida. Não podia fazer mais nada. Sem um dos braços e com uma das pernas fraturadas, ele apenas sussurrou uma coisa no meu ouvido. Lobisomem. Meu corpo estremeceu. Minhas dúvidas estavam certas. Era um maldito lobisomem que atacava as pessoas e os animais locais. Quando me virei para correr e pedir reforço, vi entrando pela porta da frente um enorme animal negro de 4 patas, que, quando me viu, abriu sua boca que ainda escorria sangue das pessoas e dos cachorros. Aquilo se pôs de pé e eu vi seu real tamanho desproporcional. Aquilo urrou como um urso ou leão e pôs-se a caminhar em minha direção. Tive tempo apenas de empunhar a arma e disparar na criatura, que correu para fora da casa. Aproveitei e saí correndo, mas, ao chegar no carro, fui surpreendido pela coisa que me derrubou no chão apenas uma forte patada, capaz de deslocar meu ombro. Com muita dor, vi pelos faróis do carro aquela besta demoníaca que se aproximava de mim. Eu estava certo de que seria mais uma das vítimas dela, mas, por minha sorte, minha arma estava perto de mim e consegui pegá-la e disparar na criatura, que saiu correndo, urrando e uivando para dentro da escuridão. Voltei para a cidade e relatei o crime só no dia seguinte. Mas, aos oficiais chegarem na casa, só encontraram sangue e nada de corpos, nem mesmo dos cachorros. Hoje, já estou recuperado. Estou preparado para caçar e matar essa criatura diabólica que matou aquelas pessoas. Se um dia eu voltar, lhes digo como foi essa caçada
a um lobisomem sanguinário. Até mais. Já se passaram 2 anos e o investigador não retornou da sua caçada. Ninguém da família sabe seu paradeiro e ele nunca mais deu notícias desde o dia em que saiu para caçar. Se realmente essa história for real e ele não estiver delirando, ele foi mais uma vítima do lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.